um lugar preparado. Olha o que está escrito no capítulo 14, versículo 1 ao 3 do Evangelho de João. Jesus falou: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Numa outra tradução diz: há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa, irmãos, é a promessa e a base da nossa fé, da nossa esperança, porque Jesus afirma dizendo: não se turbe o coração de vocês, não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, preocupados, creiam em Deus e creiam também em mim. Pessoas estão com medo, e muitas pessoas estão sentindo os sintomas de que contraíram o vírus. Chegam no hospital, o médico manda para casa porque a pessoa não tem nada, é somente emoção, é somente psicológico, é somente o medo que faz com que a pessoa creia que ela está tendo algo que na verdade não tem. Mas quando você tem Jesus, o medo desaparece. Ele fala dizendo: não se turbe o coração de vocês, não se perturbem, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Esse lugar, irmãos, é chamado céu. É o que nós cantamos aqui hoje: que a vontade dele seja feita na terra como é feita nos céus. É o que Jesus falou na oração do Pai Nosso, quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a fazer uma oração, ensina-nos a falar com Deus, ensina-nos a orar. E Jesus disse: orem assim: Pai Nosso que estais nos céus, seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. Sabe por quê? Porque nos céus, querubins, serafins, anjos, arcanjos obedecem a Deus, e há um princípio. Esse céu de que a Bíblia fala é o lugar onde Deus está, onde Deus habita. Pela Bíblia, o céu é visto sobre 3 perspectivas. Primeiro céu, e a Bíblia fala de 3 céus. Primeiro céu, esse da atmosfera que envolve a terra, é o primeiro céu, onde os aviões voam, onde os pássaros voam, é o primeiro céu. O segundo céu, onde estão as estrelas, as galáxias. E o terceiro céu, um lugar espiritual, um lugar que nós não podemos descrever na sua totalidade, o lugar onde habita Deus. E é o lugar onde Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. A Bíblia descreve um pouquinho desse lugar, de uma maneira singela, mas descreve. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 em diante. João teve uma revelação. Olha o que ele escreveu: um dos 7 anjos, que tinham mais 7 taças cheias das pragas, das últimas 7 pragas. Note que o versículo 9, irmão, diz aqui: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Quer dizer que há as últimas pragas que vão atingir a terra, porque Deus está triste com a humanidade. Alguém me falava que em algumas cidades aqui da região, os jovens
assumiram uma postura o seguinte: seja o que Deus quiser, numa linguagem popular, vão para a balada, fazem encontro, fazem festa, se reúnem nos carros, nas esquinas, todos juntos, e a polícia não consegue conter, a polícia não consegue segurar, eles não obedecem às regras, não obedecem às autoridades, porque eles querem viver sem Deus, obviamente. Deus, eu acredito que está cansado com a humanidade. Deus se cansou no dilúvio e disse: eu vou destruir o homem que eu criei. Deus se cansou com Sodoma e Gomorra e salvou a família de Ló, como salvou o Noé e a sua família no dilúvio. Deus se cansou com Nínive e disse: eu vou destruir Nínive daqui a 40 dias. Mas Nínive se arrependeu, se converteu. Veio uma onda do Covid e passou a onda e o povo diz: vamos viver a nossa vida sem Deus. Agora vem mais forte um pouquinho, porque Deus sabe como apertar aquele parafuso. Deus sabe como apertar as coisas para o homem entrar nos trilhos. Então, Apocalipse, versículo 9, João disse: esse anjo tinha as 7 taças, e a das últimas pragas aproximou-se e me disse: venha, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Venha, eu quero te mostrar algo. Versículo 10, e ele me levou no espírito num grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Olha aqui para mim. Eu me lembro que há muitos anos, muitos dos jovens não eram nascidos ainda, a Globo fez não sei se é novela, uma minissérie, enfim, que apresentava o céu. Um lugar triste, um lugar melancólico, um lugar de tristeza, o que eles apresentaram, onde tinha pessoas em silêncio, caminhando no meio dos negócios lá, uns gramados, umas coisas de 2 em 2, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia descreve. Quando Jesus disse: na casa do meu Pai existem moradas, muitas, e eu vou preparar-vos lugar. E agora o anjo disse: venha, eu quero te mostrar, para você ter uma visão desse lugar. E nós lemos aqui no versículo 10, que a cidade, no versículo, coloca o versículo 11, olha só, versículo 11, ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Versículo 12, tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas no oriente, 3 portas no norte, 3 portas no sul e 3 portas no ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com uma vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e largura e altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com todas sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sórdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com
prazo, e o 11º com jacinto, e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, ela não precisa de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. E as nações dos salvos, olhe bem, as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e versículo 27, não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando você ouve notícias de pessoas que estão indo, pessoas que estão morrendo, vem a pergunta: onde a pessoa vai passar a eternidade? Hoje eu fui tomado de uma alegria imensa quando cheguei aqui pela manhã, porque eu entendi que vale a pena você andar com Deus. Há uma promessa de um lugar que Jesus foi preparar, e Ele disse: eu vou preparar esse lugar para que onde vocês estiverem, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, na casa do meu Pai. Essa é a base da nossa fé, essa é a base da nossa esperança. Se você não espera isto, então viva a tua vida. Paulo disse: se nós esperamos só nesta vida, se não há ressurreição, se não há uma vida eterna, procura aí um versículo, coloca aqui: nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Se nós esperamos só nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Quero que você leia esse versículo, o pessoal vai encontrar, coloca aí. Eu quero que você veja o que Paulo falou. Olhe, se é somente esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos, os mais dignos de compaixão. Próximo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Sabe o que quer dizer isto? Cristo é a primícia dos que dormiram, quer dizer, Cristo foi o primeiro que ressuscitou, mas os que morrerem em Cristo irão ressuscitar também, para viver com Ele para sempre, porque Ele foi preparar um lugar. Então pode aplaudir a Jesus, esta é a nossa esperança e a base da nossa fé. Vocês lembram que eu escrevi uma poesia baseada nessa esperança, baseado nessa esperança? Vocês lembram que eu escrevi um poema, uma poesia, baseado no que eu li aqui em Apocalipse, falando que nós temos que ser fiel, persistir? Deixa eu ler para você relembrar o que eu escrevi baseado nesse assunto. Eu dei o título nesse poema: Cortesia. Sabe por quê? Porque esse lugar onde as ruas são de ouro, esse lugar onde não precisa de sol e nem de lua, é um presente do autor da criação. É um presente. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Ele foi preparar. Olha o que eu escrevi:
Não há outro caminho. Eu sei. Haverá um novo céu e uma nova terra. Tudo é efêmero, irá passar. Você deve contemplar a coroa que te espera. Não deixe de caminhar, continue a prosseguir. Levante-se se cair, não pare. Você sentirá alegria, porque de seus olhos toda lágrima será secada. A morte será dominada, não haverá pranto, nem mais clamor, não haverá sofrimento, nem lamento e nem dor. Tudo estará cumprido. Caminhar com passos firmes, visão clara e mão forte, ser fiel até a morte, assim será. Erro está fora de cogitação. Há muito recebi perdão, para sempre serei grato. É fato. Quem eu era e quem eu sou, o milagre recebi, sua graça me alcançou. Quantas curvas, quantas pedras, quantas flores e espinhos, obstáculos no caminho, um a um foram vencidos. Consciência limpa, paz no coração. Não é preciso sermão. Eu conheço a verdade, que conduz para a eternidade. Ele é único, e nele irei seguir, sem pensar em desistir e jamais voltar atrás. Longe de mim a pretensão de um perfeito coração. Sei, não tenho. Quem sou? Hipócrita. Quem sou eu? Hipócrita não sou. Não sei fingir, não tenho duas palavras, não maquino mal, algo premeditado. Não julgo ninguém por uma falha que cometeu, porque não sei o que falou com Deus em momento de oração. Deus conhece o coração, Ele é maior do que tudo. É melhor se quedar mudo, não falar ou pensar o que não se deve, pois quem nunca errou, atira a primeira pedra. Foi Jesus quem falou. Não há outro caminho. Eu tenho viva esperança, onde a visão não alcança, mas se percebe por fé. A vitória na cruz foi completa, de promessas a Bíblia está repleta, em Jesus todas elas são. O que o olho não viu e no coração jamais subiu, é o que Deus preparou, uma cidade chamada Santa, onde o sol não se levanta, porque ela não necessita luz, só a glória de Jesus é toda suficiente. O seu brilho é permanente, suas ruas são de ouro. Você jamais poderá mensurar o tesouro que te espera ali. Eu imagino caminhar nas ruas da cidade divina. É isso que me fascina e me leva a ser fiel. Como uma pedra preciosíssima, ela é semelhante. Como cristal muito brilhante, a cidade é de ouro puro. De jaspe é seu muro, semelhante a vidro transparente é a sua construção. Uma pérola em cada porta, elas jamais se fecharão. É isso que importa. Aberta está a porta, é incontida a minha alegria, pois a cidade é uma cortesia do autor da criação. Não há outro caminho. Essa é a descrição e a motivação que nós devemos ter para ir morar no lugar que Jesus foi preparar. Jesus disse: na casa do meu Pai, porque Deus habita lá. 1 Timóteo 6,16. Olha o que Paulo escreveu sobre o lugar onde Deus está. 1 Timóteo 6,16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Note que há algumas palavras aqui que você precisa entender. O único que é imortal e habita em luz inacessível.
Um homem mortal não tem acesso a esse lugar, porque ele morreria diante dessa glória, dessa luz. Por isso que Paulo disse: Deus está num lugar onde a luz é tão grande, a glória é tão grande, que o homem não tem acesso, porque senão ele seria destruído diante da glória de Deus. Aí, na sequência, ele diz que nenhum homem viu, porque o homem mortal não pode ver Deus, senão ele morre diante de Deus. Mas nós o veremos como Ele é, e veremos face a face, porque nós teremos um corpo glorificado e seremos semelhante a Ele, diz a palavra de Deus. Ele foi preparar um lugar, e Ele disse: eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo, na casa do meu Pai. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios 12, 1 ao 4. Ele fala do terceiro céu. Ele foi lá, mas ele não disse que foi ele por humildade, um ato de humildade, para ninguém olhar nele e querer adorar a ele. Ele diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isto, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que era ele mesmo, mas não falou que era ele, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo faz um relato muito interessante. Ele disse: esse homem foi lá, e foi um arrebatamento que ele não sabia descrever, se estava no corpo, fora do corpo. Mas ele disse: eu não posso falar o que eu vi lá. O que eu vi lá eu não posso falar ainda. Ele fala, foi ao terceiro céu. Por que as pessoas desistem de servir a Deus? Por que por qualquer motivo a pessoa: não vou mais na igreja, hoje estou cansado, hoje o meu time vai jogar, não vou mais na célula, não gosto do líder, o líder está muito fraco, eu não gostei do que o pastor falou. A pessoa desiste. Sabe por quê? Porque ela não tem noção da eternidade, ela não tem noção do que é passar a eternidade sem Deus. E eternidade com Deus é diferente. A Bíblia diz que há coisas que não haverá no céu. Eu vejo muita gente: não, eu sou bonzinho, eu pago minhas contas, sou honesto, meu lugar está garantido, vou ver o velhinho lá em cima. Se Deus fosse um velhinho. As pessoas diminuem tanto Deus, que dizem: eu vou ver o velhinho lá em cima, como se Deus estivesse com uma bengala. A Bíblia diz que Deus não dorme nem tosqueneja, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Isaías escreveu 65:17, a boca de Deus falando através de Isaías 65:17, pois vejam, eu criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Sabe o que quer dizer isto? Que todo sofrimento, não é que você não vai lembrar de fulano, beltrano, porque lá você vai ter a imagem que você tiver aqui na terra.
Lá você vai reconhecer Moisés, Davi, os personagens da Bíblia. Você vai reconhecer irmãos, pastores que partiram, teus familiares, você vai reconhecer. Eles terão, se eles forem para lá, eles terão uma imagem do terreno. Cada um terá a sua imagem. Mas quando diz que você não vai lembrar de coisas passadas, de coisas ruins, que te feriram, que te magoaram, que te machucaram. Você não vai lembrar de pessoas que te traíram, pessoas que te decepcionaram, momentos difíceis, ruins que você viveu. Nunca mais chegará à tua mente. Haverá uma vida nova, completa. A vida que nós vivemos aqui, ela é dividida de momentos de felicidade, outros momentos de tristeza. Então nós enfrentamos muitas batalhas aqui. Por isso que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, porque muitas coisas podem te tirar da rota, te tirar o caminho, roubar a tua eternidade. Por isso que ele disse: guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. O teu lugar que eu fui preparar, cuide dele. Eu fiz uma anotação aqui, do que não haverá no céu, que a Bíblia fala. Apocalipse 21:1, não haverá mar. Olha lá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existe. O mar é um tipo de agitação, de alvoroço, de batalhas, de luta entre as pessoas, na política, nas nações, né? Não haverá dor, não haverá lágrima. Versículo 4, coloca aí, eu acho que é o versículo 4, não sei se, vamos lá, é isso mesmo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, quer dizer, nunca mais haverá choro. Não haverá mais morte, nunca mais. Não haverá tristeza, nunca mais você vai chorar, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse lugar que Jesus foi preparar, lá não vai existir lágrima, você nunca mais vai chorar. Mas aí diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá nós vamos chorar quando chegar lá, irmãos. Vai ser um choro, mas um choro que você imagina, um choro de alegria, o choro da vitória, o choro da alegria, da vitória. Sabe o que é? Choro de vencedor, choro de quem venceu a batalha, venceu a guerra e foi para viver para sempre com o Senhor. Não haverá templo, não haverá necessidade de sol nem de lua, porque a glória de Deus vai iluminar. Não haverá necessidade de lâmpada, não haverá noite, né? Porque vai iluminar para sempre. Não haverá sujeira, versículo 27. Olha o que diz aí: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vai entrar nada que contamine, não vai entrar pessoa religiosa, irmãos. Não pense que a pessoa, não, tem minha religião. Religião, eu sempre falo, é uma canoa furada. Lá vai entrar os lavados pelo sangue de Jesus, os que têm o nome escrito no livro da vida. Ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Não haverá maldição, versículo 22:3.
Apocalipse 22:3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. O eterno reino de Cristo e seus redimidos não terá fim. Versículo 5, 22:5, olha o que diz aí. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Sabe o que é para todo sempre? Você pode mensurar essa declaração para todo sempre, sem fim? O que você daria para ter uma vida assim? O que você acha que seria importante para você ter uma vida assim? Aqui cabe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9. Olha, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus não preparou para aqueles que Ele ama, porque Ele ama todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pessoal do PSD, do PT, Deus ama de todos os partidos. Deus ama o branco, o negro, o mulato, o grande, o pequeno, o pobre, o rico. Deus ama o homem, a mulher. Deus ama o homossexual, a lésbica, o feiticeiro, o macumbeiro. Deus ama todo mundo. Agora, o que Ele preparou é para quem ama a Deus. É para quem ama a Deus e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, algo muito interessante. Aqui é a base da nossa fé. Romanos 8, olha, ele disse o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacificamente, com paciência, nós estaremos esperando. 2 Coríntios 5:1, olha o que está escrito aí. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, esse aqui, ó, cuida dessa temporária habitação, o teu corpo, cuide dele, se alimente bem, faça exercício, durma bem, cuida do teu corpo, porque a Bíblia diz: se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Mas a Bíblia diz que isso aqui um dia vai. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. E Filipenses 3:20, olha o que Paulo disse em Filipenses 3:20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como pastor, olha aqui para mim, como pastor, eu tive muitas experiências com pessoas que eu pude conversar, orar, e minutos depois partiram com Deus. Na verdade, todo ser humano
Quando chega a hora dele morrer, dele partir, ele sabe que ele vai morrer. Ele tem um sentimento, um pressentimento da morte, que se aproxima. Eu era um jovem, e não era cristão, não tinha Jesus. Eu estava no Triângulo Mineiro, era um jovenzinho, e tinha um senhor, que era meu amigo, de 78 anos. E aquela tarde ele me chamou para falar com ele. Fiquei tempo conversando. Disse: vão comigo, vão na casa do meu filho perto. Foi lá na casa do filho, chamou o filho, chamou a nora, os netos. Disse: ó, meu filho, quero te dar um conselho. Você faça assim, faz assado. A vida é assim, a vida é assado. Dê um conselho. Não, vamos na minha filha. Foi lá eu junto. Dei um conselho para a filha, tal e tal. Ele falou com todos da família aconselhando. Uma hora depois, eu estava junto com ele. Ele na porta da casa dele, ele foi se abaixar para pegar algo e deu um infarto. Ele diz: ai. Eu segurei no braço dele, entrei com ele, coloquei ele na cama e olhei ele partindo para Deus. Morreu. Eu junto, olhando ele, ele morreu. Muitos casos. Aqui, eu tive experiências aqui. Quando eu contei um dia para vocês que eu estava dentro do carro, saindo com um compromisso, o rapaz me ligou: pastor, tudo bem? Tudo bem. Pastor, olha, eu estou com meu pai aqui mal no hospital, o senhor poderia vir fazer uma oração? E normalmente eu não vou. Normalmente vai o pastor Altair, vai um líder. E eu disse: olha, eu estou indo. E eu já estava com o carro funcionando. Eu disse para ele: olha, eu estou indo num compromisso, vou ligar para o pastor Altair. E o pastor Altair vai, é a mesma coisa. Ele disse: pastor, tudo bem, pastor, mas toda a minha família está aqui. Eu gostaria tanto que o senhor viesse. O Espírito Santo falou no meu coração: vai. Eu disse: então tá bom, me aguarda na porta do hospital. Cheguei na porta do hospital, subi com ele. Cheguei, o homem estava deitado. Estavam umas 6, 8 pessoas da família ali, uns fora, no corredor, 2, 3 dentro. E aquele homem estava de lado, gemendo. Nas últimas, ele já não falava mais, não respondia mais, não se movia mais. Eu lembro do sobrenome dele, Machado. Eu disse: seu Machado. Ele: não, nada. Seu Machado, eu quero fazer uma oração, falar com o senhor. Nada. Aí eu coloquei a mão, orei por ele e digo: Deus, esse homem tem que me ouvir. Em nome de Jesus, repreendi a morte. Orei, de repente eu digo: seu Machado, o senhor está me ouvindo? Dá um sinal com a cabeça. Deu sinal. Falei de Jesus, perguntei se ele entregava a vida para Jesus, se ele cria em Jesus, na obra da cruz, pedia perdão dos pecados. Ele disse que sim. Digo: então eu vou orar pelo senhor. Quando comecei a falar com Deus, irmãos, uma glória entrou naquele quarto, uma graça, uma paz que excede a todo entendimento. Foi algo tão real e foi algo tão forte que a família foi atingida por aquela paz e por aquela glória de Deus. Amém. Quando eu disse amém, saí, já a família estava no corredor. O rapaz se adiantou e disse: pastor, muito obrigado, meu pai está em paz. Deus está com meu pai. Disse amém, fiquem com Deus. Desci o 3º andar. Quando eu estava saindo na escadaria do hospital, meu telefone tocou. Alô? Era o rapaz. Meu pai acabou de partir. Foi para a casa do pai. Deus segurou ele, porque Deus dá uma oportunidade para todo mundo ser salvo. Quando meu pai ficou doente com câncer no intestino, meu pai tinha 64 anos, mas comia pão francês de manhã, à tarde, ao meio-dia, à noite, só comia pão. Tudo bem, câncer no intestino. Estava lá no hospital. Eu junto, porque ele queria que eu ficasse junto. À noite, e muitos anos o meu pai era separado da minha mãe. E a minha mãe morava uns 100 e poucos quilômetros longe. O meu pai começou a falar: meu filho, vamos embora com Deus. Vamos embora com Deus. E eu entendi que o meu pai queria morrer. E não podia morrer porque eu tinha que falar com a minha mãe. Eu disse: pai, tá bom, vamos embora com Deus. O senhor fica tranquilo. Desci, saí do hospital, peguei meu carro e fui para minha mãe. Digo: vou buscar minha mãe agora.
Cheguei na casa da minha mãe, era 2 da manhã, 2:30 da manhã. Sabe como a minha mãe estava? Acordada, luz acesa, roupa vestida, pronta para ir falar com meu pai. Quando cheguei na porta, mãe, mas a senhora 2:30 da manhã acordada, o que aconteceu? Ele disse, meu filho, mas eu fazia muito tempo que eu não via minha mãe também, porque eu era pastor aqui em Santa Catarina, muitos anos eu não via. Disse, mãe, a senhora acordada 2:30 da manhã, por que a senhora está pronta? Ele disse, eu sabia que você vinha me buscar para falar com o Antônio. Você veio me buscar para falar com o teu pai, porque ele não vai morrer sem falar comigo. Aí eu entendi, irmãos, que Deus estava cumprindo, porque eu peguei minha mãe, coloquei no carro, levei para o hospital, voltamos ainda aquela noite. Quando chegamos, a minha mãe chegou, Antônio, Antônio, meu nome da minha mãe era Amélia, né? Diz, Antônio, pegou na mão dele, eu quero te pedir perdão, se eu te entristeci algum dia, se eu te fiz mal algum dia, me perdoe. O pai também disse, Amélia, eu quero que você me perdoe, os momentos que eu fiz você chorar, os momentos que eu fiz você sofrer, eu preciso que você me perdoe. Aí choraram os dois ali, se abraçaram, a minha mãe perdoou, e o meu pai, horas depois, o meu pai partiu para a eternidade, morreu, descansou com Deus, foi salvo. Eu estava sentado aos pés da cama, olhando o rosto do meu pai, quando ele olhou para cima e começou a rir, e foi apagando, e foi para a casa do pai, salvo. Sabe, eu vi no meu pai o cumprimento do que a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, Deus não falha. Ele cumpriu essa promessa salvando o meu pai, e eu vi o meu pai partir com o Senhor. Vou dar um timezinho aqui para dizer para você, curte tua família, ama tua família, honra teu pai, honra tua mãe, não briga, respeita teu pai, respeita tua mãe, você que é filho. Aproveita enquanto você tem alguém da família do teu lado, porque o dia que eles partirem você não terá mais. Então aproveite. Às vezes as pessoas morrem e não perdoam, elas não perdoam. Eu lembro, eu era um jovem pastor, brigaram numa festa lá no interior, e o cara estava, pastor, vá orar pelo cara lá. Cheguei lá orando, ele tinha tomado uma facada, fizeram a cirurgia, tomado outra facada. Eu disse, olha, meu amigo, eu vou orar por você, pedir a Deus, mas você deve perdoar. Ele disse, não, perdoar eu não perdoo. Perdoar eu não vou perdoar não, porque esse cara me fizeram mal. Eu digo, não, mas você tem que perdoar, porque Jesus te perdoa, Jesus te perdoou na cruz, então por que você não vai perdoar? Quando uma pessoa, irmãos, perdoa, ela se livra de um peso. Porque quando você não perdoa, é como você carregar um peso em cima de você a vida toda. Quando você é perdoado, os céus se abrem, e aí o propósito de Deus pode acontecer na tua vida, cumprir na tua vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. Essa pessoa ficou mal, deu um problema de cirurgia, voltei lá, apelei para ele perdoar, ele não perdoou, no outro dia morreu. Teve oportunidade e não aceitou. A minha mãe, com 83 anos, hospitalizada, meu irmão, a mãe quer te ver. Chegou lá, eu já falei que cheguei lá no hospital, mãe, estou aqui do seu lado, o que a senhora precisar, eu não vou sair daqui, eu vou ficar do seu lado. A senhora quer alguma coisa? Quero sim, meu filho. O que a senhora quer, mãe? Eu quero que você me fale comigo de Jesus, faça uma oração por mim, porque eu quero ser salva, eu quero morrer com Jesus, eu quero ser salva. Eu disse, mãe, a senhora quer ser salva? Sim, eu quero ser salva, fala de Jesus para mim. E a minha mãe, antigamente, foi uma mulher espírita, e eu sempre pregava para ela, ela sempre com o pé atrás. Aquele dia eu falei de Jesus, ela entendeu tudo, 83 anos, entregou a vida para Jesus, entregou o coração para Jesus, disse, eu quero ir morar com Deus. Orei, a glória de Deus veio. Saí do quarto, ela chamou minha irmã, tem uma única irmã, disse, Neuza, vem cá, Neuza. Deus é o seguinte, se eu sair desse hospital, você vai prometer que vai comigo na igreja, porque agora eu tenho Jesus, eu vou servir a Deus, até o fim da minha vida.
Mas se eu não sair daqui, não chore, não fique triste, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Sirva a Jesus para você se encontrar comigo, porque eu vou para lá. Horas depois, minha mãe morreu, eu fiz o ato fúnebre dela, foi uma grande bênção, porque se cumpriu o que Jesus da Bíblia prometeu, que se nós servir a Deus, toda a nossa família vai ser salva. Pode aplaudir a Jesus. Eu quero finalizar, 2 Timóteo 4:6, Paulo disse o seguinte, olha o que Paulo falou, o tempo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Paulo percebeu, está bem próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Coloca o versículo 7 aqui, olha aqui, versículo 7, combati o bom combate. A vida, meus irmãos, é um combate de fé. Se você não está disposto a combater pela fé, a travar uma batalha pela fé, para você terminar a tua corrida e você guardar a tua fé, você vai perder a guerra, vai perder a fé e vai perder o lugar que Jesus foi preparar. Paulo disse, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a minha corrida, guardei a minha fé. Agora, eu estou pronto, eu cheguei no final, eu vou receber a minha coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. E Ele preparou isso para mim, e para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Você está disposto a amar? Vem perguntas na minha mente. O que você seria capaz de dar para ter saúde perfeita? Olha, se você tivesse uma enfermidade, que o médico dissesse para você o seguinte, meu filho, minha filha, o teu negócio aí é bravo, essa doença é terrível, eu não posso fazer nada. Não tem cura. A ciência não descobriu a cura. Sabe o que as pessoas fazem para ser curada? Elas vendem carro, elas vendem casa, elas vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, elas buscam, elas se informam, meu Deus, tem que haver cura em algum lugar, eu dou tudo que eu tenho para ser curado. E a eternidade, por ignorância, ou por falta de conhecer o lugar que Jesus foi preparar, a pessoa diz, eu acho que não vou mais, me cansei, não adianta, esse negócio só igreja, já me cansei. O pastor quer que eu viva só na igreja, isso aí não está certo. Eu quero viver a minha vida. Meu irmão, todo mundo pode viver a vida que quiser. Só que a única condição para você ir no lugar que Jesus vai preparar é servindo a Deus. E seguindo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não há outro meio. Se você perguntar, pastor, quanto custa para ir morar no céu? Eu diria, para mim custou tudo. Só que eu não perdi nada, eu só ganhei em dar tudo para Ele. Para mim custou tudo. Eu nunca vou esquecer, eu era um jovenzinho, o dia que eu dobrei os joelhos e disse assim, Jesus, eu quero entregar para o Senhor a minha mente. Toma a minha mente para Ti. Por isso que eu sou um homem inspirado. Eu disse, Senhor, toma os meus olhos para Ti, meu coração, minhas mãos, meus pés, toma para Ti minha vida.
eu entrego para ti. Entreguei tudo para Ele. E aí eu vi que Ele me deu os olhos dele, as mãos dele, os pés dele, o coração dele, a visão dele. Ele me deu tudo dele. Em vez de eu perder, eu ganhei. Às vezes você não quero isso. Meu irmão, deixa eu concluir. Porque se você não está disposto, com o teu coração, a assumir uma atitude de verdadeiro cristão, você não vai terminar a carreira vitorioso. Você não vai terminar a carreira e receber a coroa. O mundo está turbulento, o mundo está um caos. Muitas vozes. E a gente segue a voz que a gente mais ouve. Por isso que é importante você ouvir esta voz, a primeira. E aí você vai ser um influenciador, um conselheiro, uma conselheira, uma pessoa que sempre vai levantar pessoas, salvar pessoas, ajudar pessoas. Deus dotou você de uma capacidade. Hoje eu vi uma pessoa dizer para mim, esse pastor, eu não sabia que eu podia tanto, eu não sabia que eu podia abençoar tantas pessoas, mas eu posso, porque Jesus está comigo. Deixa eu concluir. João 2:25. 1 João, desculpe, primeira carta de João 2:25. Isso é muito forte. Esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna é a promessa que Jesus fez. A vida eterna é a promessa que Ele fez, a vida eterna. Última coisa que eu quero falar para vocês aqui agora, é algo que eu anotei aqui. Tenha coragem. Hoje nós podemos estar caminhando no deserto, mas é certo que no amanhã chegaremos à terra prometida. Tenha coragem de andar com Deus e ser fiel, porque nós vamos chegar lá.